porque a recessão de 3 anos joga a inflação para baixo. Mas também tem um efeito muito concreto de um Banco Central hoje que se acredita. A política monetária brasileira mudou radicalmente em termos de qualidade comparado com o que tinha no passado. Eu vou conversar agora com Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, sobre política monetária em todo o mundo. Qual é a tendência? Olha, a política monetária a gente tem que fazer um pouco de um retrospecto em relação ao que estava acontecendo nos últimos anos, né? Você pega as taxas de juros, quantitative easing, tudo que a gente viu ao longo do momento depois da crise de 2008, a gente viu um processo de que taxas de juros foram para zero, quantitative easing começou a aparecer em praticamente toda parte do mundo, a gente pensa especialmente em Europa e Estados Unidos, e a gente viu a inflação não acontecer, a inflação ficou ao longo desse período todo muito próximo de zero. Então você teve uma economia no mundo que estava crescendo pouco, não estava gerando demanda suficiente, a taxa de juros estava muito lá embaixo, então havia um medo muito grande de deflação. A gente ficou com esse receio até ano passado. De repente, em 2016, commodities que estavam caindo desde 2011 até 2015 começaram a subir um pouco, né, por conta de um efeito de China e começar a voltar a crescer um pouquinho na parte industrial. Você começou a ter uma demanda voltando a aparecer em Europa, Estados Unidos com um crescimento forte, começando a acontecer também, especialmente no final do ano passado. Então a gente vê a inflação voltar a aparecer no mundo. Então, inflações estavam muito próximas de 0, 1%, a gente vê vários países hoje com inflação entre 2% e 3%, que é o normal que a gente tinha antes da crise. Então, hoje, a gente volta a ver uma certa normalidade da política monetária. Taxas de juros muito baixas, agora elas começam a entrar no cenário de que a gente começa a ver taxas de juros voltar a subir no mundo. Eu acho que o maior exemplo disso é Estados Unidos. Né? É o primeiro país que a gente está vendo uma reversão significativa de trajetória de política monetária. O Fed já começou a subir taxa de juros, acabou de subir agora na decisão de março, provavelmente vai subir mais 2 ao longo desse ano, vai continuar subindo em 2018, deve chegar a alguma coisa entre 3% e 3,5%. E o dilema que esses países entram agora também é: a inflação voltou a aparecer, taxa de juros começa a subir, você começa a ter um receio de que, olha, essa taxa de juros pode eventualmente cortar essa aceleração do crescimento. Então, é uma volta à normalidade, mas com uma certa cautela, porque você tem um receio de que ainda tem uma economia muito fraca, não dá para subir muito os juros, que você pode abortar a recuperação da economia. Isso está muito claro nos Estados Unidos, por exemplo. E tendência de política monetária na Europa? A Europa também teve uma surpresa positiva ao longo do último ano, voltou a crescer, né? Você tem hoje um crescimento europeu aí caminhando para ficar próximo de 2%, ao mesmo tempo a inflação começou a acelerar. Então a gente vai ver a Europa aí nos próximos meses começando a reverter um pouco do quantitative easing, eventualmente começando a pensar lá na frente em subir taxa de juros básica também, né? Mais intensamente. Então acho que esse processo deve começar um pouco na Europa esse ano. Mas lá tem incertezas políticas também. A gente tem eleições complicadas, especialmente a eleição francesa em maio, tem a eleição alemã no final do ano. Então a gente tem algumas questões políticas que colocam uma certa percepção de que essa recuperação talvez não dure. Então essa incerteza também coloca aí uma certa demora para ter uma mudança efetiva da política monetária pelo Banco Central Europeu. Acho que na Europa o mais nítido dessa percepção de mudança é a Inglaterra. Depois do Brexit, tinha uma impressão de que a economia inglesa ia afundar de uma forma muito intensa. Ela ainda não afundou, pelo contrário, ela continuou crescendo, a inflação foi lá para cima. A inflação está caminhando aí para números que podem chegar próximos de 3%, de uma inflação que estava muito próximo de zero. Então lá o Banco Central inglês, o Banco da Inglaterra, vai ser chamado a, muito provavelmente, acelerar o processo de juros, a subir juros ao longo de 2017 por conta dessa mudança. Essa diferença de 2017 e 2016 é muito grande, que no começo do ano passado a gente falava de deflação pelo mundo. Hoje a gente está falando de um processo forte de aceleração da inflação e uma normalidade de política monetária. Então o mundo mudou muito em termos de política monetária nesse período. E na Ásia? Na Ásia, a maior preocupação é a China, né? Você tem aí uma volta de um crescimento, especialmente na indústria, uma inflação acelerando um pouquinho, e aí você tem uma taxa de juros que já começou a subir, né, na China aí ao longo das últimas semanas. Não tem grande preocupação nesse sentido em relação à política monetária chinesa. Eu acho que ela vai acabar seguindo um pouco a trajetória da política monetária americana, né? Na verdade, o mundo inteiro vai fazer isso. O Fed começou a dar esse sinal. O mundo inteiro, a Ásia, Europa, Japão, vai acelerar essa subida de juros, porque também as suas inflações estão sinalizando, então permitindo que isso aconteça. Então, quando a gente olha o mundo, a gente vê um processo generalizado de volta à normalidade de política monetária, o que significa taxas de juros gradativamente subindo.
com delays, com timings diferentes. Os Estados Unidos sendo o primeiro, acho que a Europa vem na sequência, a China subindo, mas subindo menos, porque não tem tanta preocupação como você tem na Europa e Estados Unidos hoje. Sérgio, você acredita que a arbitragem dos investidores deve mudar? Gente que se aproveita, investe aqui no Brasil para obter vantagem por conta dos nossos juros elevados? Falando desse cenário internacional que está indo para um caminho de taxa de juros elevada, o Brasil está no sentido contrário. A gente está no processo hoje que é o inverso disso, né? A gente está com queda de juros hoje porque a inflação está começando a ficar mais normal. Então fica sempre a preocupação, o mundo está subindo os juros, o Brasil está caindo os juros, o que será que vai significar isso em termos de fluxo de capital? A questão é olhar a taxa real de juros. A nossa taxa real de juros, mesmo com essa queda que a gente vai ter, e comparada com a taxa real de juros lá fora, ainda vai ser muito alta. Você tem uma capacidade de arbitragem ainda muito interessante para quem quer trazer dinheiro de curto prazo para o Brasil. Sem esquecer o dinheiro de longo prazo. Você está falando de uma economia que está se recuperando, está fazendo reformas, está com um horizonte de longo prazo bem mais interessante que a gente tinha um ano atrás. Então a gente vê investimento estrangeiro direto também crescer a passos largos. Quer dizer, você tem hoje investimento estrangeiro direto em 12 meses a 85 bilhões de dólares. Então você junta o longo prazo, investimento de longo prazo, com de curto prazo, que tem ainda essa atratividade, porque tem uma taxa real de juros ainda atraente, a entrada de capital provavelmente vai continuar acontecendo esse ano, né? E aí o impacto óbvio disso é em taxa de câmbio. A nossa percepção é que câmbio, com este cenário positivo que o Brasil está criando hoje, a tendência é a gente continuar tendo a apreciação do real em relação ao dólar. Então não é muito difícil a gente ver o real indo para 3, baixando para baixo disso, né, aí nos próximos meses, mas como tem sido uma constante no Brasil nos últimos anos, o elemento para sancionar isso é a política. Infelizmente, tem questões hoje em Brasília muito importantes que vão ser os elementos centrais para justificar essa apreciação do câmbio. Você acredita que, de acordo com o contexto que a gente vive, está menos difícil a tarefa para o Banco Central de controle da inflação? Olha, desde o ano passado, você pega o primeiro semestre de 2016, né, você tinha uma inflação de 2 dígitos, ficou muito tempo ali ao redor de 9% e não cedia, ficava naquele patamar. De repente, no segundo semestre do ano passado, esse começo de ano, a inflação despencou. Você já tem uma inflação agora em março que já está na meta. Ela já está em 4,5% e, na verdade, sinaliza para o ano, o número deve ficar próximo de 4%, eventualmente até mais baixo do que isso. Então, isso é efeito de quê? Recessão de 3 anos joga a inflação para baixo. Mas também tem um efeito muito concreto de um Banco Central hoje que se acredita. A política monetária brasileira mudou radicalmente em termos de qualidade comparado com o que tinha no passado. Então, hoje a gente acredita no que o Banco Central quer fazer em relação aos juros, em relação à inflação. Isso ajuda a baixar a expectativa de inflação, isso ajuda a baixar a própria inflação, que é o que a gente está vendo hoje. Então, com esta queda forte de inflação que a gente está tendo hoje, que vai continuar ao longo de 2017, abre espaço para o Banco Central ser um pouco mais agressivo com queda de juros. Então, a gente tende a ver ao longo deste primeiro semestre quedas de juros de 1 ponto percentual. Acho que tende a acontecer isso porque o espaço, em termos de inflação, para esse cenário ocorrer, está muito claro. Para frente, se vai continuar juros baixos, se a inflação vai continuar baixa, de novo volta à questão política, né, que é a aprovação ou não da reforma da Previdência. Aprovando a reforma da Previdência, a gente vê um ciclo muito positivo para o país nos próximos anos. Não aprovando a reforma da Previdência, a gente vai ter bastante problema para frente. O que vocês estão percebendo no escritório com relação ao apetite do investidor estrangeiro? Apetite de todos os lados, tanto de curto quanto de longo prazo, porque justamente tem essa percepção que juros vai continuar ainda muito atraente, por mais que caia, vai ser uma queda relativamente lenta, num processo de alta também relativamente lento ao redor do mundo. Então, as taxas reais de juros, as diferenças ainda vão ser muito significativas ao longo aí dos próximos meses. Então, capital de curto prazo vai continuar entrando bastante ao longo desse primeiro semestre. Investimento estrangeiro direto também continua, porque o Brasil tem um potencial muito grande nos próximos anos. Você teve uma recessão longa aí de 3 anos, mas tem uma classe média pujante com potencial muito forte de crescimento, né? Você tem ainda o mercado de trabalho que perdeu muito nos últimos anos, mas está começando a retomar agora um processo de aceleração. Então, com uma população deste tamanho, com o potencial que você tem de consumo, de demanda, é natural que as empresas continuem investindo aqui. Então a gente vê não só capital de curto prazo, mas capital de longo prazo se interessar cada vez mais pelo país. Eu acho que esse vai ser o grande mote, o grande diferencial em 2017 para o Brasil.
Mas, de novo, depende do que acontece em Brasília. A gente precisa ter uma sinalização muito clara da aprovação da reforma da Previdência para isso, de fato, se consolidar. O que de pior pode acontecer se essa reforma da Previdência não acontecer? O pior que o país pode ter hoje é não aprovar a reforma da Previdência ou aprovar um remendo de reforma da Previdência, alguma coisa que não para em pé, alguma coisa que esquarteje o centro da reforma da Previdência. Se isso acontecer, a gente imediatamente vai ter que rever a regra do teto. Porque sem reforma da Previdência, em 15 anos, 97% do gasto público vai só para a Previdência e 3% para todo o resto, com a regra do teto. Então você vai ter que desmontar a regra do teto, que você acabou de aprovar. Além de desmontar a regra do teto, você vai ter que pensar em fazer um ajuste fiscal significativo, já que você não tem a Previdência. Você vai ter que aumentar imposto. Então a gente vai ter um aumento de imposto aí muito concreto, se isso não acontecer já no segundo semestre. Então você junta essa expectativa negativa de desfazer a regra do teto, que era a nossa garantia de longo prazo da política fiscal. Com um aumento de imposto significativo já, a gente já volta a economia brasileira para recessão, já este ano. Então, já em 2017, a gente voltaria em recessão. O Banco Central pararia de cair taxa de juros, muito provavelmente, porque este cenário de risco jogaria o câmbio para cima, depreciaria intensamente, impactaria a inflação de preços livres e no IPCA no final, e com isso os juros ia acabar tendo que subir de novo. E aí você entra em 2018, que é ano eleitoral. Imagina com essa situação toda, de 4 anos seguidos de recessão, você tem uma eleição. O potencial de você ter um estrago muito grande por conta disso, né, de eleger alguém que seja contra as normas básicas, os princípios básicos de política econômica, é muito grande nesse cenário, porque você joga uma incerteza muito grande para a população. Olha, tudo que eles fizeram de reforma não deu certo, então eu vou querer alguém que me venda alguma outra coisa. Em geral, um discurso radical pode vencer nesse sentido. Então, a não aprovar a reforma da Previdência, a gente vai criar dificuldades contínuas por pelo menos 2 anos na economia brasileira. Agora imagina para o empresário que já ficou 3 anos em recessão pedir para ele ficar mais 2. A continuidade desse estrago de não aprovar a reforma da Previdência é que a gente vai ver muito mais empresas entrar em recuperação judicial e falirem no Brasil se isso não acontecer. Então eu espero que os congressistas tenham consciência disso para fazer o que precisa ser feito. Sérgio, muito obrigada por essa participação, a primeira aqui com a gente na Educascope TV. Eu que agradeço, foi um prazer. Prazer é nosso. Luciane Miranda para a Educascope TV.